Bora lá. Então, quando a gente fala do lado luz e do lado sombra, a gente tem que falar com relação a tudo aquilo que a gente sabe. Os artistas do lado luz é o sucesso, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Alessandra Hague, eu sou psicóloga e eu trabalho com a transição de carreira, ajudando as pessoas a migrarem para o mundo digital. Para a gente poder estar falando sobre todas essas questões de empoderamento, que a gente possa estar fazendo a nossa trajetória profissional de uma forma muito incrível e com forças que são da gente, a gente precisa entender qual é o nosso lado luz e qual é o nosso lado sombra, porque todos nós temos, né? E se você está vivendo um lado sombra neste momento, é importante você ficar aqui e entender hoje o que está acontecendo. Quando a gente descobre, entende as forças que estão movendo o nosso processo, o nosso dia a dia, a gente vai entendendo como que eu trabalho com essas forças, como que eu faço que elas aconteçam e como que eu consigo dominá-las, né? Então, vamos lá. Quando eu trago toda essa questão da psicologia do Jung, que ela é de uma forma analítica, né? Onde o arquétipo da sombra, ele representa todo o lado sombrio. O arquétipo da sombra representa todo o lado sombrio da nossa personalidade, todos os medos, todas as fragilidades, todo o sentimento que eu tenho de não ser amado, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eu não consigo encontrar ninguém. Tudo isso é um submundo feroz que Freud estudou com relação à nossa alma, e ele vem armazenando todas essas memórias como parte mais primitiva de nós mesmos. Então, todos aqueles tombos que tu levou, aqueles amigos que te fizeram bullying, que te maltrataram, que te falaram alguma coisa, eles, de alguma forma, conseguiram marcar, carimbar na vida da gente esse processo, né? Então há um egoísmo aqui muito grande, onde os nossos instintos mais oprimidos, mais, enfim, negativos, eles não foram aprovados, eles sim foram rejeitados na nossa mente consciente. Então, isso é um armazenamento de memória, e por isso que a gente sente as tristezas, as depressões, por que eu não dou certo, por que eu não tenho ninguém. E é por isso que a gente precisa entender sobre luz e sombra. E aí, não para por aqui. A gente vai entrando um pouquinho mais profundo, aonde esta é a parte que está, enfim, enterrada, né, dentro do nosso inconsciente. Pensem naquele iceberg que embaixo é aonde tem toda essa história inconsciente e em cima a pontinha é consciente. Então, toda essa parte que está enterrada dentro de nós, nas camadas mais profundas, né, nas camadas mais profundas do nosso inconsciente, do nosso ser, é exatamente a sombra, o arquétipo que a gente vai trazendo da sombra que a gente vai trazendo no mundo com relação ao nosso processo. Deixa eu conectar aqui para não perder a nossa live. Entrou. Então, quando a gente vê isso, gente, é toda a questão. A gente vê todo o aspecto da nossa sombra, configurou aqui o telefone. A gente vê o lado negro da alma. Sim, o lado negro da alma. Por que o lado negro da alma? Porque justamente esse lado negro da alma é aonde provavelmente a gente vai ouvir. Deixa eu desligar aqui, senão vai ficar. Que coisa! Vai ficar tocando. Esse lado negro da alma é onde provavelmente a gente já ouviu falar sobre esse conceito do passado, né? E é aqui que Jung entra a ideia do arquétipo das sombras, que falam realmente sobre um conceito familiar, onde todos nós entendemos a mesma coisa, e os psicólogos, nós, da nossa área, né, os colegas psicólogos, enfim, a gente ainda usa
isso para falar sobre o confronto. Então, refere-se àquela percepção de um conflito interno que às vezes a gente tem e experimenta quando está frustrado, né? Com medo, inseguro, ou zangado. Então, tudo isso vai fazendo parte. Então, percebe aí, tu tá em que fase da tua vida, né? Em qual momento tu tá vivendo, que tipo de sombra tu tá, ou que tipo de luz, que é a mesma coisa também para o outro lado. E aí é que tá, gente. Uma pessoa, ela não é iluminada quando ela imagina, se ela está na tristeza, se ela está na depressão, se ela está realmente não se relacionando, não conectando com ninguém, ela não é iluminada. E ela começa a imaginar figuras de luz, ela começa a conectar por não entender que ela está num estado de escuridão. Ela começa a imaginar, só que as pessoas falam, imagina, pensa, fica mentalizando e não entram em ação. E aqui que está o erro. Se não é só mentalizar, não é só ficar pensando, não é só fazer essas coisas para que aconteça. A gente deve esquecer a ideia de que não deve até esquecer a ideia de que Jung, né, escreveu todo o trabalho dele sobre arquétipos dentro da história culturalmente presente na nossa sociedade, o drama humano, né, que a gente já falou nas outras aulas. E o conceito da sombra ao lado da alma, toda essa coisa de cansaço mental, de processo, enfim, é realmente algo que está muito presente num ápice comum, dentro de uma base arquetípica que todas as nossas almas sentem. Todas as nossas almas percebem a mesma dor. E por isso que eu acho que trazer. A gente está aí num momento de carnaval, que não tem carnaval. Essa semana eu me lembrei, né, da coisa do ah, lá, lá, oh, 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 da música, lembrei do tempo, né, do carnaval, o quanto era festivo esse momento, e a gente tinha, e mudou, as coisas mudaram. E aí a gente entende realmente que as coisas não estão iguais. Isso nos dá uma tristeza, isso nos dá uma conexão com o lado depressivo, né, que as pessoas têm. E muitas vezes as pessoas não respeitam, elas não respeitam umas às outras, assim, elas querem chegar, chegando, elas vão entrando, elas não. Se as pessoas têm alguma coisa ou estão sentindo, as pessoas não estão dando bola, elas pensam nelas, elas estão pensando nelas. E aqui está o mal da humanidade, né? Porque uns não pensam nos outros e a gente vai observando, a gente vai olhando. Ah, não tive esse cuidado. E aí tu vai olhando, pô, eu tô tendo todo cuidado para fazer aquilo bacana para, né, para aquela pessoa, para todo mundo e não estão tendo cuidado comigo. A gente vai observando, a gente vai vendo o que que é interessante ou não e a gente vai mudando os nossos posicionamentos, né? E quando a gente realmente entende essa transformação do lado luz para sombra ou sombra para luz, a gente usa os arquétipos. E eles nos fortalecem com relação a isso. Isso é o mais bacana, assim, de como que a gente coloca em prática os arquétipos e faz a coisa acontecer, né? Então, não é aconselhável que todas essas dinâmicas que a gente aprende internas, com dor, com a experiência, né, que a gente tem com relação a todos os dramas humanos, financeiro, relacionamento, família, atrito, nós temos toda a semelhança de problemas que a humanidade tem. Só que a gente precisa entender para manifestar isso como luz, porque se eu engato naquele processo, eu entendo que realmente aquilo não está bacana. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo a gente falou aqui da Marilyn Monroe, né? A gente vai falar aqui, por exemplo, vamos lá, o Chorão, né? Que é um cara, a Amy House, né? Que também é uma outra artista super bacana.
os artistas, né, vivem o seu lado luz quando eles vão para o sucesso, as pessoas conectam, né? As pessoas conseguem conectar com elas, eles levam seguidores, eles levam os seus fãs para os locais e aquilo engrandece eles como luz, porque o trabalho está fazendo, né, sentido. Agora, o lado sombra é exatamente o inverso. A gente pode mudar, exatamente, a gente pode mudar, Rosana. Isso aí. O lado inverso dos artistas, né, de alguns assim que a gente conhece que morreram por causa disso, né, é que eles bebem, eles não conseguem lidar com o sucesso, eles são viciados, eles têm. Então, entender que nós temos forças internas, tanto para a luz como para a sombra, é entender o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, eu queria que vocês parassem um pouquinho agora e pensassem qual é o lado luz que vocês estão vivendo e qual é o lado sombra que vocês estão vivendo. Isso é bem importante entender para a gente ter a clareza, né? Porque Jung mesmo explicou, ele trouxe toda a diferença que existe nos tipos de sombra, de uma maneira para alcançar o bem-estar, enfim, onde cura essa liberdade e torna consciente, enfrentando todas essas questões. Porque quando a gente enfrenta a sombra, a gente consegue introjetar a força da luz. E aí eu penso numa risada boa, eu penso numa pessoa positiva, eu penso na força do cavalo, eu penso no golfinho que traz alegria. Aqui entra aquele momento, mas eu tenho que estar em vigia, né? Eu tenho que estar no aqui e agora, em vigia, fazendo o meu processo acontecer. Porque se eu não estiver em vigia, não estiver olhando no aqui e agora, eu não tenho como fazer isso acontecer. Então vamos lá, vocês têm a questão da sombra no lado negro dos seres humanos, né? Quando a gente tem esse arquétipo da sombra e que está intimamente ligado ao conceito do subconsciente, lá do nosso inconsciente, a gente possui aspectos únicos que distinguem a maneira significativa da ideia. Por quê? Porque esses aspectos, eles também esquecem o conceito que Jung traz, né? De que forma? Porque a gente não consegue esquecer o que começou dor. A gente não consegue esquecer aquela mágoa, com aquele amor, aquela situação financeira que eu passei. A gente não consegue esquecer. Mas a gente consegue fazer, a gente, além de não esquecer, a gente faz uma figura trágica daquela situação, a gente entra no drama humano daquela situação. E para a gente migrar e ir para um outro lugar, para um outro estágio, a gente tem que fazer algumas coisas acontecerem para a gente sair dessa sombra e ir para o lado luz. Percebam, a gente tem uma situação problema, a gente tem uma tristeza, a gente tem uma situação e a gente ainda acresce todo um drama frente à situação. E se a gente acresce todo um drama frente à situação, a gente entende que alguma coisa está errada. E aí tu não consegue sair daquele ciclo vicioso de que nenhum namorado serve, ninguém dá certo, e tu fica no drama. E quando tu entra naquele choro, naquele sentimento, eu costumo dizer que eu, quando eu era mais jovem, assim, né, e o meu filho chorava por qualquer coisinha que era pequeno, e eu sinto uma culpa muito grande disso, da forma como eu dizia, mas depois eu disse poucas vezes, graças a Deus, porque eu tive a orientação, mas eu dizia, engole esse choro, para com isso, porque não ganhou um carrinho, engole esse choro, só que era o choro de uma criança, né, gente, que isso. E aí eu comecei a passar a dizer, não, 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 tu não vai ganhar o carrinho, mas sai desse lugar do choro. Sai desse lugar. Sai desse lugar de vitimismo. Sai desse lugar do choro. Sai desse lugar que não está te acrescentando. Sai desse lugar que está te deixando muito para baixo. E quando a gente consegue
ter o poder de sair desse lugar e começar a pensar em outras coisas que me fazem bem, eu consigo transitar de uma luz para outra. Por que o xadrez? Por que eu trouxe a metáfora? Estou trazendo a metáfora. Se vocês olharem no meu canal, me seguem aqui até a gente. Comecem a me seguir para vocês pegarem conteúdos. Tem até um e-book gratuito que eu dou lá. Mas se vocês começarem a me seguir, vocês vão ver. Eu estou colocando no meu canal arquétipos agora de xadrez, peças do tabuleiro. Aonde as peças do tabuleiro têm o lado luz, o lado sombra, o preto e o branco. E cada peça do xadrez caminha diferente. Então, o peão caminha de uma forma, o cavalo caminha em L, a rainha consegue caminhar por todos os lugares, o rei é diferente, a torre é diferente. Cada peça do xadrez tem uma determinação, uma limitação. A única que não tem limitação é a rainha. E o que, que nós queremos e dizemos que somos? E somos reis e rainhas. Eu nasci como rei e rainha. Ah, mas se tu nasceu como uma deusa, como uma rainha, um rei, tu consegue articular e fazer todas as coisas. Mas então me diz uma coisa, por que que tu tá passando por esse lado sombra? Se tu já tem a consciência de que tu é uma deusa e uma rainha. Por que que tu tá? Porque esse tabuleiro existe e a gente passa por caminhos de luz e caminhos de sombra. Só que é como a forma que a gente percebe isso é que é a grande questão. A gente está entrando com isso de uma forma a fortalecer as nossas sombras, ou a gente pode ressignificar esse olhar e olhar de forma diferente. E aqui é que tá, gente. Eu acho que é importante a gente pensar o quanto a gente entra num drama humano. Quantas pessoas choram, ficam, sei lá, ressabiadas com relação aos seus, às suas forças e estão fortalecendo um lado e não estão conseguindo levar para outro. Então, pare e pense, né? Que tabuleiro, que peça do tabuleiro tu está sendo hoje na tua vida? Que peça no tabuleiro tu está fazendo, né? Em que tu movimente as peças de forma tranquila. Como que tu lida com o teu lado negro na tua vida? Como que tu lida com as forças ocultas que vêm e te trazem tristeza e te arruinam, enfim, tu fica sem dinheiro para pagar tuas contas? Como que tu está trabalhando essa questão financeira? Como que tu está trabalhando a questão de transição de carreira? Como que tu está trabalhando a questão de poder estar ressignificando para o lado luz? Por que que tu fica um tempo no lado sombra e demora para ir para a luz? Ou tu já consegue manter o teu lado luz, ficar e fortalecer e ir moldando? Terapeutas, vamos lá. Nós somos terapeutas, né? Eu sou psicóloga. E nós temos muitos terapeutas aqui no nosso canal, e no canal do Pono Pono, e aonde os terapeutas trazem toda uma ajuda muito bacana para todas as pessoas que estão aqui. E parabéns, 1 milhão de gente aqui, de vidas, como diz a Kátia, né? 1 milhão de gente aqui reunido com o mesmo, um objetivo muito semelhante. Não é o mesmo, mas é um objetivo muito semelhante com relação a uma dor. Não é uma dor física, é uma dor de necessidade. Eu quero sair dessa depressão, eu quero sair dessa tristeza, eu quero prosperar financeiramente, eu quero prosperar saúde, eu quero, enfim, abundância, eu quero prosperar no meu relacionamento. E todos esses terapeutas, de alguma forma, eles têm o lado mago. O lado mago é quando se utiliza a intuição. O lado luz do mago é quando utiliza a intuição. O lado luz do mago
é quando ele consegue ler nas entrelinhas, o seu cliente, o seu paciente. O lado luz do mago, ele traz a sabedoria de poder transformar aquela leitura em uma pérola, em um diamante. O lado luz do mago, do terapeuta, é ter vários tipos de conhecimento. Eu vou tirar esse filtro, gente, que está me incomodando, esses coraçõezinhos. O lado luz, deixa eu tirar tudo aqui. Deixa eu ver onde é que eu saio. O lado luz, deixa eu ver. Deu. Ai, ai, ai. O lado luz, ó, botei uns cílios aí, pronto. O lado luz do mago é estudar bastante para saber entender os seus clientes, para trazer técnicas de melhoria. O lado luz é o que representa exatamente toda essa questão de proposta de trabalho para poder se conectar com o seu paciente, com o seu cliente e levar a luz para eles, né? E aí, quando leva esse lado luz, tá, mas vocês não vieram para cá agora conversar, né? Eu tô, por favor, né? Não, em silêncio. Então, quando o Marco, eu tive que dar uma bronca aqui, porque eu saí de lá, gente, por causa do barulho, ninguém me ajudou e agora eu tô aqui quietinha no chão, sentada para dar essa aula. E quando o terapeuta entende, tem mais sabedoria e começa a estudar para conhecer um pouco mais as pessoas, começam a trazer esse entendimento a elas, começam a trazer a sua tristeza, transformar em algo alegre, em algo bacana, que a pessoa possa ressignificar e olhar de forma diferente. Mas também tem o lado sombra do terapeuta, do mago, que é quando ele utiliza esse arquétipo, que é justamente usar a manipulação. Quantas pessoas você sentem vendendo produtos na internet, por exemplo, que a gente tem acesso, todo mundo tem esse acesso, e que vocês veem uma força de venda, no sentido de estar forçando toda hora, sem respeitar as pessoas, que usam o poder da manipulação, que usam até as questões de PNL, aonde as pessoas acabam, de alguma forma, sendo manipuladas, né? Quem aqui não comprou um curso que depois, não, mas eu não quero mais esse curso, eu não sei por que eu comprei, porque foi induzido de alguma coisa com uma inteligência do mago. E aí, se vocês querem ter essa inteligência para vender, ela funciona, e muito bem, mas tu não precisa ser lado sombra, tu pode ser um lado de justamente poder estar colocando as questões com clareza, com objetividade, com transparência e criando a necessidade deles de poder estar realmente sentindo a necessidade de entender um pouco mais sobre o assunto, de aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Então, a gente despertar o lado luz e o lado sombra em uma profissão é muito fácil e, ao mesmo tempo, é difícil para quem não se conhece. Por isso que é importante vocês saberem quais são as suas forças, de que forma que vocês estão utilizando as suas forças, de que forma vocês estão usando o seu lado luz ou o seu lado sombra. Que tipo de tristezas que tu está carregando? Que tipo de dificuldades que tu está trazendo dentro do teu coração, da tua mente? Essas são as forças da sombra. Essas são as forças que a gente não consegue entender do ser humano, né? E não consegue ver como enfrentar a sua própria sombra. Quando a gente começa a enfrentar a nossa própria sombra, a gente começa a despertar a luz.
Quando o terapeuta vai muito, fica viajando, às vezes, né, dentro de uma determinada frequência lá em cima, dentro de um processo, a gente percebe que caiu ali a minha. Mas tudo bem. A gente percebe que o mago, ele precisa de um ancoramento. Ele tem uma força muito grande da sabedoria de como conduzir a luz ou a sombra, né, dependendo da situação do cliente, do paciente. Mas para o terapeuta, ele precisa aterrar, ele precisa o pé no chão ali. Eu vou colocar aqui o meu para vocês me seguirem se vocês desejarem saber um pouco mais sobre isso, né? Falem aí para mim, gente. Eu estou me fazendo entender sobre luz e sombra, o que vocês querem mais saber sobre luz e sombra, do que vocês estão vivendo nas suas vidas. Acho que isso é importante, né? A gente poder estar conversando aqui. Vamos entrar um final de semana, um feriado, pensando no que eu quero mudar, como que eu posso acender a minha luz, como que eu posso fazer para que a minha luz, se ela brilhe mais, as minhas forças de luz brilhem mais e a gente possa estar cada vez mais saindo das sombras. Porque, gente, quando tu vai para casa de uma amiga, quando tu encontra pessoas, famílias que estão para baixo, a tendência é o inconsciente coletivo conectar com aquilo. Porque somos humanos, nós temos uma condição de inconsciente coletivo que conecta com essas dores humanas de uma forma semelhante. Então, às vezes você sente assim, eu não sei, eu entrei naquele lugar e aquele lugar me trouxe uma sensação horrível, uma sensação horrível. E quando traz essa sensação horrível, porque teu inconsciente coletivo está tendo uma intuição muito forte com relação àquele ambiente, ou àquela pessoa que tu está conhecendo, ou aquela negociação que tu está fazendo. A tua intuição faz com que tu realmente entenda o que é luz e o que é sombra. E a gente não quer trabalhar com a sombra. A gente não quer ficar perto da sombra. Só que ela faz parte desse meio, desse inconsciente coletivo todo. A gente conecta, tem um botão que conecta. Vamos lá, gente. Quero saber de vocês aqui. Toda vez que eu vou na casa dos meus pais, volto estressada. Tá bom? Então vamos olhar aqui, ó, Ana Jara. Tu sente que tu volta estressada. Confiar na intuição é aceitar o momento. Isso aí, doutora. Doutora Marisa, show de bola, sabe muito. Vamos lá, Najara, quando tu vai para casa dos teus pais, tu volta estressada. Por quê? Existe uma conexão coletiva, existe um senso de pertencimento tão forte com os nossos pais, que parece que a gente, parece não, a gente sente uma responsabilidade de termos que estar presentes naquele movimento de forças que eles têm com relação à vida deles. Porque se a gente não fizer parte disso, a gente não está conectado com eles. Eles não vão nos amar. Eles não vão gostar da gente. Eles não vão nos admirar. Eu perco aquele amor genuíno de um pai e de uma mãe. Então, quando a gente sai estressado de lá, existe um movimento arquetípico do funcionamento deles. E que por sermos filhos desse amor, a gente conecta com essa situação que não é nossa. Então, o dar limites aqui a questões na família é super importante. Como meu filho e a namorada estavam chegando aqui agora, eu disse, dá um tempo aí, porque eu estou aqui dando aula. Vocês são a minha prioridade agora. Então, eu dou o limite, né? Porque mãe chata, mãe isso e aquilo. Prioridade. A gente tem que saber fazer isso. E sabendo ou não que vai ficar bravo comigo, agora eu não posso ter aquela fantasia
aquela sombra de que ele não vai me amar porque eu disse o não. Eles não vão gostar de mim porque eu dei esse limite. Os dois já saíram daqui, inclusive. E quando a gente dá esse limite, esse amor inconsciente que a gente tem nesse fio de ligação com a nossa família, ele acaba tendo uma educação. Esse sentimento se educa, ele matura dentro do processo. E essa maturação, ela se faz, essa maturação, ela se faz justamente por tu dar o limite. Porque tu volta estressada de lá, como tu colocou aqui, porque tu conectou com esta energia, com esta frequência, com esta força arquetípica que é deles. A tua tem que ser a tua essência. Tá bom, Ali, mas como que eu faço isso? Olhando para ti, conhecendo as tuas forças, conhecendo qual é o teu arquétipo dominante, conhecendo quais são os teus arquétipos mais dominantes, conhecendo aonde que tu surfa enquanto as pessoas estão naquela energia, se a tua luz, se tu vai para o lado luz da tua essência ou se tu engata no lado sombra que é deles. Aqui existe a mesma coisa que eu dizia para o meu filho quando eu era pequeno e que meu Deus, eu errei. Eu dizia para ele, engole esse choro, para com isso. Eu rígida, dura, né? Engole esse choro. Só que eu queria dizer, e depois eu fui conversando porque eu tive orientação, sai desse lugar. Sai desse lugar que não é teu. Sai desse lugar que é uma conexão do pai e da mãe, não teu. Eu nunca vou me esquecer de uma história que meu pai foi para uma pescaria. E eu era adolescente, eu tinha 15 anos, eu acho. E aí o meu pai estava indo e ele ia ficar, tipo, ia pescar sei lá, num rio lá, com os amigos, coisa de pescador, né? E aí ele arrumando as coisas, eu disse assim, como que tu vai ficar 3, 4 dias pescando? E a tua família? E a minha mãe me olhou e disse assim, ó, Alessandra, a mulher dele sou eu. Quando a minha mãe me falou aquilo, me caiu uma ficha tão grande, com 15 anos de idade, que ela me colocou no meu lugar de filha. Porque inconscientemente eu estava querendo tirar uma satisfação de um posicionamento, de um comportamento que ele estava tendo com relação à família, à própria esposa. A mãe, tu não vai dizer nada, tipo assim, Alessandra, a esposa dele sou eu, e se pra mim tá tudo certo, tu não tem que te meter. Eu nunca mais esqueci dessa história, porque foi quando ela muito sábia, apesar, né, do nível de consciência que os nossos pais, né, da nossa geração têm, que hoje nós temos hoje muito mais evoluídos. Claro, minha mãe professora e tudo. Eu vejo muita clareza com relação a sentimentos, a emoção. Uma outra história que eu nunca esqueci também, ela separou o lado sombra e trouxe para a luz, que a esposa sou eu, não vou entrar nessa sombra que tu tá querendo criar, nessa força da sombra que tu tá querendo trazer, porque tá tudo certo, eu sou esposa e eu não fiz nada e eu para mim tá tudo bem. E ali me colocou naquele lugar. Uma outra coisa foi quando meu pai faleceu. E aí, mãe, tá tudo bem? Sonhei com teu pai. O que que tu sonhou, mãe? Sonhei que foi logo em seguida, né? Sonhei que ele estava aqui na cama comigo, no quarto, 50 anos de casada, aquela história, e ele veio e ele estava lá, no outro lugar, e ele veio e queria ficar comigo. E aí, mãe? E aí eu olhei para ele e disse assim, ó, tu lá e eu aqui. Olha isso, gente. No sentido emocional, espiritual,
A minha mãe, ela é católica, né? Ela vai na missa depois, que ela nem ia muito na missa, mas quando ela me respondeu aquilo, né? E dentro de uma coerência, né? Eu respondi para ele em sonho, tu lá e eu aqui. Tipo assim, não vem me amedrontar. Essa é a clareza, né, que a gente conecta conosco, olhando para a gente e separa a sombra da luz. Porque senão ela poderia, ele está vindo em sonho, ele está por aqui, ele não vai embora, ele não está indo, não está deixando eu ficar tranquila. E quando ela separa com uma certa razão, uma certa racionalidade dentro da emoção, porque é o marido, né? E quando depois de muito tempo junto perde, o que, que vai acontecer comigo? Aquele sentimento de solidão, enfim, todas essas coisas que batem na vida das pessoas do drama humano, né? Ela me relata que fez esta tu lá e eu aqui. Então, a consciência disso, no sonho, é entender que os nossos sentimentos precisam estar organizados para tomar decisões mais assertivas. Porque se está tudo meio bagunçado, como que eu vou acertar nas minhas decisões? Eu vou estar me pautando, me baseando em situações superficiais. Eu vou aceitar e vou entrar no drama e depois eu vou me arrepender. Eu vou conectar porque ela poderia sentir medo, ela poderia ficar com e agora eu quero sair desse quarto, eu não quero ter essa conexão com ele, com o espírito. Ela poderia entrar no drama humano e ficar. E hoje a minha mãe tem 80 anos. E eu vejo a força que ela tem com relação a isso. Tá bem que às vezes ela parecia um pouco mais fria emocionalmente, mas eu entendo que era uma proteção, era um arquétipo de proteção que ela trazia para não sofrer. Olha quem chegou. Chegou aqui. Olha quem chegou, pessoal. Quem chegou aqui? Oi. Oi, seu Julinho. Uma proteção racional. Quando a gente dá esse limite com relação aos sentimentos, a gente consegue dar forças a arquétipos da luz e até entender o arquétipo da sombra. E às vezes a gente precisa também entrar no arquétipo da sombra por algumas questões, mas não ficar lá, porque claro que a perda de um ente querido, a doença, a falta de dinheiro, as separações, tudo isso, a guerra que está acontecendo agora, tudo isso nos entristece. O que, que vai acontecer? Só que entender que forças que vêm dentro de ti, que são esses arquétipos que a gente está falando, é entender aonde que vai o teu limite. Então, para a colega que falou aí da mãe e desse estresse todo, eu queria te dizer isso. Deixa eu ver aqui que passou algumas perguntas, gente, que eu não vi. Eu queria dizer isso, gente, para que vocês possam entender aonde vocês estão dando o limite para as coisas, né? A clareza. Eu engato, ou seja, engatei até hoje. Aí, Najara, engatei até hoje. Agora a gente trouxe para a consciência. Então, quando tu tem na consciência, isso não é meu, isso é deles. O estresse é deles, isso não é meu, tu tá bem. Agora entender que, claro que eu sei que tu quer que a tua família fique feliz, que eles não tenham estresse, só que eles aprenderam a conviver daquela forma, eles aprenderam a viver naquele estilo, naquele jeito de ser deles. E a gente não pode engatar no que não é nosso. Então, sai desse lugar. Sai desse lugar. Eu estou tentando aqui. Ó, vivo na sombra entre minha família, não tenho valor por eles. Vivo na sombra entre minha família, não tenho valor por eles. Então, Vera, deixa eu te contar uma coisa assim, né? Os valores que a gente tem, a gente traz de berço, né?
Eu penso assim, pelo menos. Isso é um ponto de vista meu, né? E os princípios e valores das nossas vidas foram como nós fomos criados. E muitas vezes a gente pode até ter tido pessoas não tão qualificadas que possam nos estar passando coisas ruins, mas a nossa integridade, a gente acaba construindo a nossa personalidade frente à análise do bem e do mal. Nós chegamos num ponto da nossa vida que nós sabemos identificar que isso é bem e que isso é mal. Ah, mas ali tem as entranhas, que às vezes a gente faz algumas coisas que a gente nem sabe que está fazendo mal. É verdade. Porém, tu vai encontrar pessoas, porque a gente está aqui na experiência. Tu vai encontrar pessoas que vão te dizer, tu está indo pelo caminho errado, vão te dizer que tu está fazendo algo errado, vão te mostrar, porque nós estamos num laboratório, gente. É um laboratório, né? A gente experimenta luz e sombra todos os dias, desde quando dormimos até quando acordamos. Todos os dias a gente experimenta sol, sombra, luz e sombra nas nossas vidas. Agora, onde tu quer ficar é o que tu vai fazer da tua vida, né? Com o que tu tem. Então, prestar atenção no teu laboratório é entender, não tenho valor por eles, daí eu te pergunto, qual o valor que tu te dá? Porque não tem problema se tu não aprova eles com relação a algumas coisas que eles fazem. Não tem problema. A gente tem esse direito também de não aprovar. Mas qual é o valor que tu te dá com relação ao processo? Qual é o valor que tu tem com relação a ti mesmo para validar ou não o que eles fazem? Aí é que tá, né, gente? As pessoas erram pelas suas experiências de vida. Se elas estão errando contigo, é porque alguém errou com elas. E ninguém sabe da história do outro. E a gente não deve entrar em julgamento. Porque quando a gente entra em julgamento e a gente consegue, porque ela é isso, ela é aquilo, a gente tem aquela história, né? Aponta um dedo, vem três para si. A gente tem que olhar a nossa história. Então, isso que é importante a gente prestar atenção. Ó, deixa eu ver aqui. Foi muito difícil no momento que decidi fazer essa escolha, mas confesso, foi libertador. A terapia foi a chave e hoje eu sou uma terapeuta. Só gratidão por tudo que evoluiu. Olha que lindo isso, gente. Olha que bacana, Rosana. Parabéns, você abrir mão e ter a certeza de que tu é importante para as coisas que tu faz. Eu honro essa aula aqui de segunda e sexta. Hoje é sexta, véspera de carnaval, todo mundo viajando, né? As pessoas não estão muito interessadas em conversar, em falar, em assistir uma aula, mas eu vou estar aqui. Na segunda-feira eu vou estar aqui. E se alguém me chamar, só se alguém estiver morrendo ou alguém estiver precisando muito de mim, porque eu vou honrar este lugar aqui, aonde eu fiz a escolha de estar. E é isso, né? Essa conexão. Por isso que, para a gente ser terapeuta, e por isso que tu te tornou uma terapeuta, é se conhecer, é entender as suas forças, é entender a sua luz, é entender a sua sombra. Porque se tu não entende a sua luz e a sua sombra, tu não consegue prestar atenção. Tu não consegue fazer com que as coisas fluam de uma forma natural. Então, a minha dica para vocês é olhem para o aqui e agora. Sintam quando vocês estão escutando alguma coisa de um pai, de uma mãe, de um amor, de alguém. Sinta que vocês estão realmente percebendo naquele sentimento. Percebam se vocês conectam com a ira ou percebam se vocês conectam com a luz.
Hoje eu estava aqui com meu irmão, e irmão é aquela coisa, né, que a gente vai... tss, tss, porque é irmão, a gente sabe que vai amar para sempre. E aí eu falei, não sei o que... Ah, tu não sei o que que eu falei, e aí ele levou para outro lado. Eu, opa, 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 não foi isso que eu disse, eu falei outra coisa. E ele já estava indo, eu, não, 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 eu não vou para esse lugar que tu tá indo. Eu não vou para esse lugar, eu estava aqui e vou ficar aqui. E aí eu consegui reverter uma situação de atrito ali, porque existem comportamentos que são rotineiros dentro de uma linhagem, dentro de uma ancestralidade. Por isso que a gente repete situações. Existem memórias semelhantes que vêm do nosso bisavô, que vêm da nossa bisavó, tataravô. Eu que agradeço por essa aula. Tão cheia de luz. Que linda, Rô! Me segue lá, eu vou adorar que vocês também me sigam lá para poder estar conversando sobre esses assuntos, né? Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês olharem para dentro de si, do seu lado sombra ao seu lado luz. Façam com que o seu tabuleiro flua. A gente precisa caminhar. Pensa num tabuleiro de xadrez, a gente sempre vai ter uma casa de luz, uma casa de sombra. Uma casa de luz, uma casa de sombra. O tempo que vocês vão dar para isso é que é a grande história, a grande situação. Então, eu quero que vocês possam refletir muito sobre isso, enfrentando cada passo que vocês têm, para que vocês possam realmente mandar esses demônios que aparecem na vida de vocês por algum motivo. Eles estão vindo para te dar algum sinal. Presta atenção nisso. Que sinal essa sombra está me dando? Que sinal essa situação está me dando? O que eles querem? O que eles querem comigo? O que está acontecendo com esses sentimentos? Por que eles estão aqui? Boa noite, Cláudia Rosa. Boa noite. Por que eles estão aqui? O que eles querem comigo? O que eles estão me mostrando? E aqui tu vai ter o poder de acionar um arquétipo de força dentro de ti que tu vai te trazer a sabedoria, ou que tu vai ser cuidadora, ou que tu vai ser a maga, ou que tu vai ser o sábio, ou que tu vai ser uma pessoa comum, ou que tu vai ser o comediante, aquele que faz a comédia, né? Ou que vai ser alguma característica dos 12 arquétipos. Se você quer descobrir o seu arquétipo, eu estou dando até dia 28 agora avaliações gratuitas para quem quer saber o seu arquétipo dominante. Então me siga, me chama lá no direct, eu te dou o link e vocês vão lá para dentro do WhatsApp, onde eu organizo individualmente uma hora gratuita para que vocês possam estar descobrindo quais são as forças que vocês estão trabalhando hoje. Por que que vocês estão nessas forças? Eu acho que só em saber isso já vai ajudar muito vocês a descobrirem as suas forças enquanto luz e sombra. Quando a gente tem essa clareza, quando a gente entende qual é o meu arquétipo dominante ou os meus arquétipos dominantes, a gente entende por que isso, por que aquilo. Quem quiser, é só me chamar no direct, me segue, me chama no direct, vamos lá, gurias, vamos lá. Aproveitem que eu tô aqui, eu tô para fora num sítio com a família e vou atender vocês aqui com esta energia, transmitindo muito essa energia que eu tô aqui para vocês, numa paz, numa tranquilidade, olha, expandindo o meu coração com a força da sabedoria, compartilhando com vocês. Então, querem? Aproveitem, me chama, comecem a me seguir, me chama lá no direct e nós vamos agendar o teu horário. Perguntas, alguém quer saber aí alguma coisa? Gente, vamos dar os parabéns para a Kátia, para as meninas aqui do Ponopono, por 1 milhão de vidas que estão aqui nesse canal maravilhoso, ajudando as pessoas, né? Parabenizem elas, fazem com que elas sintam o amor de vocês por esse canal, porque é incrível mesmo. São pessoas inteligentes, é um nível de maturidade deste grupo aqui muito diferente de outros grupos que eu conheço.
Então, assim, é uma energia muito boa de estar fazendo parte dessa egrégora das meninas, que é força do arquétipo da alegria. Elas são a alegria, elas são a vida, elas são a ação de vida, porque elas estão sempre em movimento. E eu admiro muito as pessoas que estão em movimento, no sentido de não deixar a peteca parar, no sentido de não deixar a coisa esmerecer. Então, ative a sua força de luz, o seu arquétipo de luz, faça o seu tabuleiro de xadrez se movimentar, entenda seu aspecto de sombra, entenda a sua força de sombra, o seu aspecto de sombra, para que você possa amadurecer, para que você possa entender e ter essa maturidade emocional. Eu vejo que esse canal traz essa maturação. Esse canal traz esta leveza com relação a falar de coisas ruins e coisas não tão boas, né? Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Quero também deixar um ótimo carnaval. Quero voltar a fazer o Ponopono. Volte a fazer o Ponopono. A Kátia todos os dias, 7:30 da manhã, está aqui. Eu faço com elas. É sempre legal com a Kátia. E quem quiser fazer a sua avaliação gratuita lá sobre arquétipos, me chama que nós vamos fazer. Vamos descobrir. Eu estou aqui para servir, tá? Parabéns a todos os envolvidos nessa noite de luz. Parabéns a toda essa egrégora que está aqui. Um beijo de luz, um beijo no coração de vocês. E até segunda-feira. Volto com um outro tema muito legal que a gente vai falar ainda sobre as peças desse xadrez. Fique atento aqui, eu te espero segunda-feira. Muita luz, gente. Um beijo grande, tá? Se cuidem. Tchau. Curtam esse vídeo aqui, me sigam lá, eu vou gostar